Continuando aqui a nossa série sobre o diálogo, hoje vamos para o episódio 2, onde falaremos sobre as linguagens, valores e os níveis de ação do diálogo. O diálogo tem 3 linguagens. Nós temos, então, as 3 linguagens do diálogo. A primeira linguagem é a voz do sentido, que é para dar um sentido das ideias por trás dessa prática antiga. Quer dizer, qual é o sentido daquilo que estamos fazendo? A outra voz é a voz da estética, que é o sentido da beleza, do ritmo, do tempo que há nas conversações. A gente conversa, às vezes, de maneira casual, de maneira até despretensiosa, mas é preciso pensar, prestar atenção qual é o ritmo, qual a estética da nossa fala, como é sentido os impactos profundos sobre o que pensamos, como que aquilo modifica o ambiente. E a terceira voz é a voz do poder, especialmente a força que tem nossas ações. Porque dialogar, como foi dito no episódio 1, não é apenas conversar, é sobre o que faremos. Então, a voz do poder, ela aponta para as ferramentas que precisamos ter para dar praticidade ao que falamos, transformar o que falamos em ações. Tem mais. Para os antigos gregos, a sociedade humana era caracterizada por 3 atividades de valor. A primeira atividade de valor do diálogo é a busca da compreensão objetiva. Ou seja, quando se dialoga, há uma busca da verdade como valor, que envolve a busca objetiva das verdades científicas. E não é só o que eu acho. Eu falo alguma coisa, eu preciso ter fundamento. Se eu não tenho fundamento, tenho que buscar o fundamento. Então, a verdade foca na objetividade, usando a linguagem do isso, da coisa objetiva, concreta. A outra atividade de valor do diálogo é a experiência subjetiva da beleza. A beleza diz respeito à estética e arte. A beleza foca em nossa experiência subjetiva e usa a linguagem do eu. O que nós estamos falando tem que ter um valor estético, tem que construir beleza. E a terceira atividade de valor do diálogo é a atividade compartilhada de ações coordenadas e justas. O valor é o bom, e que diz respeito à ética e os desafios da ação coletiva. Nessa terceira voz, o bom, nessas descrições intersubjetivas, usa a linguagem do nós, falando do que expressamos ao agir. Não há uma ação solitária. Nós estamos em busca do bom e coletivamente. O diálogo tem ainda 3 níveis de ação. Com o diálogo, pretendemos produzir ações coerentes, criar estruturas fluidas de interação, proporcionar um espaço saudável para o diálogo. O primeiro nível de ação em um diálogo é produzir ações coerentes. Pensa bem, às vezes vivemos na loucura, no automático, fazemos coisas que não pretendemos. Depois, fiz aquilo, não podia ter feito, mas já fez. O segundo ponto em produzir ações coerentes é estar cientes das contradições entre o que dizemos e o que fazemos. A gente nunca pensa muito, fala uma coisa, faz outra, ou faz uma coisa, diz outra. O diálogo nos convida a refletir sobre essas contradições entre o que dizemos e o que fazemos. Sempre uma busca de sincronizar. O outro nível é desenvolver capacidade para novos comportamentos. Se eu começo a buscar eliminar as contradições entre o que eu digo e o que eu faço, naturalmente eu também busco ter novos comportamentos. E, finalmente, nesse primeiro nível, é resolver incoerências e produzir os efeitos que pretendemos. Estamos sempre no mundo de incoerência, não estamos buscando encontrar 100% de coerência, mas precisamos resolver aquelas que se apresentam para
produzir os efeitos que pretendemos com o diálogo, já que diálogo é ação. O segundo nível de ação em um diálogo é criar estruturas fluidas de interação. Quais são as forças que estão operando abaixo da superfície de suas conversas? Ou seja, se a gente precisa buscar coerência entre o que falamos e o que fazemos durante a conversa, todas essas forças estão presentes. E eu preciso começar, durante o diálogo, criar estrutura para conhecer essas forças que são subjacentes, que estão abaixo. Isso leva a sincronizar pensamento e comportamento, que é consequência desse conhecimento, e isso nos leva a uma coisa chamada intuição preditiva, que é bem essa capacidade de ver essas forças com mais clareza e liberar espaço ou liberar energia para promover um meio mais fluido de pensar e trabalhar em conjunto. O terceiro nível de ação do diálogo é proporcionar um espaço saudável para o diálogo. Nunca pensa no espaço, né? Vamos fazer uma reunião num lugar, numa sala de aula, num escritório, num ponto de encontro, mas a gente chega e não vai um pouco antes, se preocupa com aquele espaço, como que eu organizo o espaço. Então as nossas conversas acontecem num ambiente ou atmosfera que influencia muito a forma como pensamos e agimos. Se o espaço não está preparado, nós chegamos, alguma coisa nos desagrada, alguma coisa chama atenção e altera essa atmosfera de influência. Outra questão é nos tornarmos mais conscientes da arquitetura da atmosfera invisível em nossas conversas. Durante o diálogo, nós vamos encontrar pessoas que pensam diferentes umas das outras. Esses pensamentos divergentes, eles influenciam sobre esses espaços do diálogo, não é? Quer dizer, quando nós vamos nos conscientizando das nossas incongruências, isso desperta uma consciência da arquitetura dessa atmosfera invisível que permeia as nossas conversas. Isso tudo pode ter um efeito profundo em nossos mundos. O mundo, segundo David Bohm, todas as coisas que existem, primeiro estiveram na mente de quem as elaborou, de quem as sonhou. Qualquer coisa. Se você olha um carro, esse carro primeiro existiu na mente de uma pessoa e depois ele foi sendo formatado e esse carro, com todas as virtudes e defeitos que tem, reflete essa arquitetura, essa atmosfera invisível das conversas. Nele estão refletidas as formas de pensamento de quem construiu. Ou seja, tudo o que pensamos, se não dominarmos essa arquitetura, tem uma influência, tem um efeito profundo no mundo em que vivemos. Este é o segundo episódio. Voltamos daqui uns dias para continuar essa nossa conversa. Até lá.